Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo e nesse vídeo iremos conversar um pouco sobre torres de transmissão. É sabido que esse sistema estrutural é de extrema importância para o desenvolvimento técnico, científico e cultural das nações. É também conhecido que esse elemento estrutural, essa estrutura, é uma parte muito cara do sistema de transmissão. Esse sistema possibilita que a eletricidade seja transportada da fonte geradora até as nossas casas, permitindo assim que nos desenvolvamos, que tenhamos recursos para poder criar soluções para o dia a dia e assim melhorar a vida, como a conhecemos. Sendo um dos elementos caros, um dos pontos a ser estudado, detalhado e um dos pontos a ser melhorado para diminuir o custo de produção na eletricidade. É importante que saibamos como dimensionar esses elementos. Então, assim, é necessário que saibamos encontrar o carregamento nos seus vários elementos, nas barras que constituem uma torre de transmissão, e com isso possamos também determinar que tipo de elementos irão compor a torre. Então, nessa aula, iremos exatamente estudar como calcular a força nos elementos de uma torre de transmissão. O carregamento principal é devido aos cabos, lógico, também temos aí o carregamento de vento. Esses cabos são tracionados, gerando aí cargas, gerando carregamento sobre as torres. Temos alguns tipos de torres diferentes, mas o princípio básico de cálculo é o mesmo. Então, como calcular esse tipo de estrutura? Essa é a pergunta e é isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Para isso, eu selecionei um problema de um livro já conhecido nosso, que é o Mecânica Vetorial para Engenharia, volume Estática, do Merriam. Esse exercício é um dos exercícios do livro e o enunciado dele diz o seguinte: a torre para uma linha de transmissão é modelada pela treliça mostrada. Pode-se considerar que os elementos cruzados nas seções centrais da treliça somente suportam tração. Os elementos cruzados são esses elementos de contraventamento. Então, cada um deles suporta apenas tração. Por isso que temos um de cada lado. O exercício pede para calcular as forças induzidas nos elementos AB, que é esse, DB, que é esse, e CD. Então, nós precisamos calcular as cargas nesses elementos devido a esse carregamento vertical de 1,8 kN. Bom, vamos então aqui utilizar um método. Podemos usar tanto o método das seções quanto o método dos nós. E para esse exercício particular, iremos usar aqui o método dos nós. Lógico, está fácil de calcular porque temos aqui uma carga conhecida e temos um ponto onde temos apenas duas incógnitas. Para começar a resolução deste exercício, é necessário que isolamos um corpo livre do nó A. Então temos aqui o nó, temos o corpo livre do nó, e temos aqui a força de 1,8 kN, a força devido à barra AB e a força devido à barra AE. Lembrando que quando a setinha sai do nó, temos aí uma carga de tração. Quando a setinha chega no nó, temos uma carga de compressão. Eu falei em outros vídeos que sempre iremos considerar cargas de tração como uma carga arbitrária. O que nos dirá se estamos certos ou errados em relação a esse carregamento é o sinal de cálculo. Quando terminarmos de fazer o cálculo, vai ter um sinal positivo ou negativo. Se for positivo, nossa indicação está correta. Se for negativa, nossa indicação está errada e o sentido da força é contrário, ou seja, a natureza do carregamento é o contrário do indicado inicialmente. Para descobrirmos as forças F de AE e F de AB, precisamos decompor a força F de AB e a força de 1,8 kN nos seus respectivos eixos verticais e horizontais.
Primeiro passo é descobrir quem é o ângulo formado entre o eixo X e a força F de AB. Isso está fácil, porque temos aqui um triângulo retângulo, né? Então temos o triângulo ADCA. Então temos aqui esse comprimento, cada painel desse, ou seja, cada distância entre um nó e outro é 3 metros. Aqui também é 3 metros. Então fica fácil. Fazendo os cálculos, descobrimos aqui que o ângulo é de 26,57 graus. O ângulo entre o eixo Y e a força de 1,8 kN é 15 graus, está dado no problema. Então, fazendo a decomposição, temos o primeiro aqui, a componente em X da força F de AB, que vale F de AB cosseno de 26,57 graus. A componente em Y é F de AB, seno de 26,57. Agora, as componentes x e y da força de 1,8 kN. A componente em x é 1,8 vezes o seno de 15 e a componente em y é de 1,8 vezes o cosseno de 15. Decompostas as forças, vamos agora agrupar em equações, tanto para o eixo x como para o eixo y. Para isso, fazemos o somatório das forças horizontais, ou as forças em x, e igualamos a zero. O sentido positivo é da esquerda para a direita. E temos aqui como forças F de AE, F de AB cosseno de 26,57 e 1,8 vezes o seno de 15. Observe que essas duas primeiras são negativas. Então, colocando em uma equação, temos menos F de AE menos F de AB cosseno de 26,57 mais 1,8 vezes o seno de 15 igual a zero. Igual a zero porque queremos que o nó seja estático. Então, não deve ter aí uma força resultante, não deve ter movimento resultante. Tem que estar estático. Fazemos o mesmo para as forças verticais. Então, temos aqui as forças verticais igual a zero e o sentido positivo para cima. Quais são as forças que temos? Temos 1,8 cosseno de 15 e temos também aqui F de AB, seno de 26,57. Sendo dessa forma, colocamos na equação e temos a seguinte equação. Agora, podemos encontrar F de AB, isolando esse valor. Passamos o primeiro termo para o lado direito da igualdade, ficando com menos 1,8 cosseno de 15 dividido por seno de 26,57. Seno está multiplicando, passa dividindo. Logo, temos aqui o valor da força de F de AB de menos 3,89 kN. Observe que dá um negativo. Inicialmente, consideramos como sendo uma carga de tração. O valor deu negativo, isso nos diz que essa carga, a natureza dela é de compressão. Então, quando formos determinar qual o elemento que comporá a barra AB, iremos escolher um elemento que resista a essa carga e que seja resistida à compressão. Então, vamos calcular um elemento, a compressão, que resiste a essa carga. Ok? Mais os coeficientes de segurança, lógico. Tendo o valor de F de AB, agora podemos calcular F de AE. Substituindo menos 3,89 na equação para as forças horizontais, temos menos F de AE, menos que é da equação e menos que é do valor da carga. Por que esse menos? Porque eu não mudei aqui a direção da seta. Se eu mudar a direção da seta colocando como compressão, esse sinal negativo some. Porque aí eu considero o valor, o sentido correto da força. Então agora fazemos o que? Simplificamos essa equação para F de AE. Vamos ter aqui o valor de F de AE de 3,95 e observe o valor positivo. O valor positivo nos indica que essa carga, F de AE, é realmente uma carga de tração. Então, quando formos escolher um elemento, vamos escolher um elemento que resista a essa carga de tração. Ok? Bom, vamos partir para o próximo ponto, o próximo nó. Podemos partir para o nó B e para o nó E.
no nó B eu tenho 1, 2, 3 cargas desconhecidas e eu só tenho 2 equações na estática por enquanto, então não consigo resolver agora o nó B. Eu vou para o nó E, porque eu tenho 2 incógnitas a determinar, que é DE e BE. Ok? Vamos então para o nó E. No nó E, temos aqui o diagrama de corpo livre dele. Temos a carga de F de AE, que já conhecemos, e visualmente já dá para saber quem é F de DE e F de BE. Então, F de AE vai ser igual, tem que ser igual para poder equilibrar e deixar o ponto estático. E F de BE tem que ser zero, porque não tem nenhuma outra força aqui para poder equilibrar a força F de BE. Lógico, logo ela tem que ser zero para que o nó E permaneça estático. Fazendo o somatório das forças horizontais, temos que F de DE é igual a F de AE. Logo, temos esse valor e o valor de F de DE e F de AE, que é o mesmo, é igual a 3,95 kN. E fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, temos aí que F de EB também aí é igual a zero. Logo, temos condição agora de calcular o ponto B. Calculando o ponto B, primeiro temos que determinar o diagrama de corpo livre, que está aqui. Já temos aqui todas as forças conhecidas. Conhecemos F de BA, conhecemos F de BE, temos 2 incógnitas para 2 equações. Primeira coisa aqui é determinar os ângulos. Então, vamos lá. Vamos por analogia, podemos calcular, mas por analogia já dá para saber que ângulos são esses. Esse ângulo já foi determinado. Então, quando eu pego uma linha reta aqui paralela a AE, eu tenho o mesmo ângulo aqui, ângulos opostos pelo vértice. Então, temos aqui o mesmo ângulo. Então, aqui eu já conheço esse ângulo. O nó E está no ponto médio dessa distância, da distância de DC. DC tem 3 metros e aqui tem 1,5 metros desse ponto para cá. Logo, eu tenho uma simetria. Sabendo que eu tenho uma linha reta, né, CD ou AC, então se esse ângulo eu conheço, esse eu também conheço. E esse eu também conheço, porque são simétricos. Logo, temos 26,57 em cada um desses ângulos. Agora podemos encontrar as componentes horizontais e verticais de cada uma dessas forças. A componente em x de F de BC é F de BC cosseno de 26,57. A componente em y de F de BC é F de BC seno de 26,57. A componente em x de F de dB é F de dB cosseno de 26,57. A componente em y é F de dB vezes o seno de 26,57. E agora também decompomos nas duas componentes x e y, F de BA. Tendo aqui F de BA cosseno de 26,57 e F de BA seno de 26,57. Bom, agora temos total condição de encontrar o que falta. Para isso, vamos fazer o somatório das forças em x, fazer o somatório das forças em y, ou o somatório das forças horizontais igual a zero. Pegando todas as forças horizontais com os seus respectivos sinais, nós vamos ter menos F de BC cosseno de 26,57. Menos porque aponta para o sentido negativo da força. A mesma coisa para F de BD cosseno de 26,57 e F de BA é positivo, que aponta para a direita, FBA cosseno de 26,57. Fazemos agora o somatório das forças verticais, igual a zero, sentido positivo para cima, e tomando aqui os valores das forças verticais, temos F de BE para cima, FBA seno de 26,57, F de BD seno de 26,57 menos F de BC vezes o seno de 26,57. Aqui eu vou passar essas duas equações para o outro slide para ficar mais fácil de calcular. Logo, substituindo o valor de BA, que já está aqui,
Passando para o outro lado da equação, colocando cosseno de 26,57 em evidência, cancelando em ambos os lados da equação, ficamos com F de BC mais F de BD igual a menos 3,89 kN. O mesmo fazemos para as forças verticais. Então temos aqui, olha, o F de BE é zero, já sabemos. Substituímos F de BA, passamos para o outro lado da equação, colocamos seno de 26,57 em evidência, cortamos em ambos os lados da equação, nos sobra aqui F de BD menos F de BC igual a 3,89. Temos duas equações com duas incógnitas, está fácil então de encontrar o valor dessas incógnitas. Então temos a primeira equação, a segunda equação. E aqui nós vemos que está fácil, né? Fazendo o somatório dessas duas equações, percebemos que F de BC com menos F de BC pode se cortar. E menos 3,89 com 3,89 também pode ser eliminado, sobrando aí 2F de BD igual a zero. Ok, encontrei aqui também a outra carga que estávamos procurando pelo exercício. Agora temos de encontrar F de DC. Lógico que essa carga F de DC eu vou deixar para vocês, para não deixar o vídeo muito longo também, e deixar vocês treinar esses cálculos. Lógico também que se vocês me pedirem lá nos comentários, eu vou fazer o cálculo de peça a peça, até chegar a todas as peças calculadas com suas respectivas naturezas de carregamento. E também, lógico, se vocês quiserem, vocês me falem se vocês querem, que eu dimensiono as peças, cada uma, para poder então ter aí um projeto completo da torre de transmissão. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, ajudar o canal a crescer, né, ajudar que o conteúdo chegue a mais pessoas. Às vezes tem um colega de vocês que está precisando desse conhecimento para poder fazer o projeto de uma treliça. Pode não ser uma treliça de uma torre de transmissão, mas pode ser uma treliça onde os conceitos aqui vistos possam ser utilizados e possam ajudar aí essa pessoa a poder dimensionar a estrutura. Ok? Estou aí à disposição. Qualquer pergunta é só deixar nos comentários. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever no canal se não for inscrito. Isso vai nos ajudar bastante a chegar e a alcançar mais e mais pessoas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.